Há momentos em que o céu inteiro parece prender a respiração olhando para a terra, observando cada filho que caminha com o coração cansado, mas ainda tentando acreditar. Jesus conhece cada suspiro que você soltou quando ninguém viu, cada lágrima que caiu no travesseiro enquanto você tentava manter de pé uma fé que parecia frágil demais para continuar. E é nesse espaço invisível entre o seu cansaço e o amor de Deus que algo começa a acontecer, algo que o próprio céu vem preparando silenciosamente para você. Porque há dias que pertencem à luta, mas existe um dia que pertence à alegria. E esse dia, filho, já está escrito no coração de Deus. Quando Jesus olha para você, ele não enxerga apenas suas falhas, nem seu passado, nem os pedaços que você tentou esconder. Ele vê a promessa que plantou em você desde o início, vê o brilho que o mundo tentou apagar, vê o futuro que está prestes a florescer. Por isso, quando o céu declara: Filho, o dia da tua alegria foi preparado, não é uma poesia, não é um consolo barato, é uma convocação divina. É o anúncio de que a estação muda, de que a noite se rende, de que a porta que parecia morta começa a pulsar novamente. Há uma urgência espiritual pairando sobre este tempo, uma urgência que não é de medo, mas de despertar. Vivemos dias apressados, dias que tentam roubar o silêncio onde Deus fala, dias que tentam distrair o coração ao ponto de esquecer quem o criou. Jesus, porém, segue chamando, segue buscando, segue levantando aqueles que pensam não ter mais forças. E quando ele diz que hoje é o dia para abrir com fé e receber, ele não está oferecendo esperança vazia. Ele está oferecendo o próprio coração. O título deste vídeo não é apenas uma frase forte. É uma mensagem profética, um eco direto da voz que acalmou tempestades, curou enfermos e restaurou vidas destruídas. Quando Jesus declara que o céu preparou o dia da tua alegria, ele está dizendo que aquilo que parecia atrasado não está, aquilo que parecia perdido não foi, aquilo que parecia impossível está amadurecendo nas mãos do Pai. É uma revelação que exige um movimento, abrir, crer, receber. Ele não fala de um amanhã indefinido, ele fala de um agora espiritual que se entrelaça com o seu presente. Mas por que tanta insistência? Por que, neste momento, esta palavra? Porque o mundo grita desesperos que Jesus quer silenciar com esperança. Porque muitos estão vivendo como se tivessem sido esquecidos por Deus, quando na verdade estão a segundos de experimentar um milagre. Porque a desesperança tem se espalhado como um vento gelado, paralisando sonhos, desgastando fé, adoecendo almas. E o céu, em resposta, prepara não só uma mudança, mas uma intervenção, um dia específico, marcado, sagrado, destinado a você. Há uma beleza misteriosa no modo como Deus trabalha. Ele age no silêncio, sem fazer alarde, sem buscar atenção, construindo milagres com uma paciência divina. Enquanto você dorme, ele move peças. Enquanto você chora, ele semeia. Enquanto você pensa que nada acontece, ele levanta promessas que estavam soterradas pelo peso das preocupações. E então, de repente, ele sussurra: Filho, abre com fé e recebe agora, porque chegou o dia da tua alegria. Esse sussurro não é uma sugestão, é um convite para um reencontro com a vida que você achou que tinha perdido. Jesus sempre esteve perto de quem sofre, mas há momentos em que ele se aproxima de forma ainda mais intensa. Momentos em que ele enxuga lágrimas com as próprias mãos, em que ele se inclina para sussurrar renovo, em que ele toca o coração dizendo: Eu te vi, eu te ouvi, eu não te deixei. E hoje, este vídeo é parte desse toque, é parte dessa aproximação, é parte desse movimento celestial que declara sobre você um novo tempo. Quando o céu prepara o dia da alegria de um filho, nada, absolutamente nada, pode impedir. E talvez você pergunte: mas por que comigo? Por que agora? Por que Deus se importaria com alguém tão falho, tão cansado, tão pequeno? A resposta é simples e ao mesmo tempo infinita: porque você é filho. Porque a graça nunca dependeu do seu desempenho, mas do amor daquele que te criou. Porque Jesus não olha para você com o peso dos seus erros, mas com a ternura da promessa que ainda vai se cumprir. Ele não vê os estragos do seu caminho, ele vê o destino que está chamando pelo seu nome. E é exatamente por isso que o mundo espiritual treme quando um filho de Deus decide abrir o coração para ouvir essa verdade. Porque é nesse instante que correntes caem, que memórias que aprisionavam perdem força, que angústias antigas começam a derreter.
O inimigo sabe que quando um filho entende que o céu preparou um dia de alegria para ele, nada mais consegue segurá-lo no mesmo lugar. A fé desperta, a esperança floresce, a alma respira de novo. Hoje, Jesus não está apenas te oferecendo consolo, Ele está te oferecendo direção. Ele está dizendo que existe um dia designado, não pela força humana, mas pela vontade divina. Um dia que carrega teu nome. Um dia que foi escrito antes mesmo de você existir. Um dia que estava no calendário de Deus enquanto você ainda caminhava perdido, enquanto você ainda se perguntava se a vida fazia sentido. E agora, esse dia começa a se aproximar do seu coração. Mas para que ele se cumpra, há um movimento necessário. Abrir com fé. Abrir o coração. Abrir os olhos espirituais. Abrir as mãos para soltar o que não serve mais. Abrir significa permitir que Jesus toque onde dói, cure onde sangra, restaure onde quebrou. Significa dizer: Senhor, eu não sei como, eu não vejo saída, mas eu creio. E quando essa frase nasce dentro de você, o céu inteiro responde com glória. Nesta abertura, quero que você sinta a presença daquele que nunca te abandonou. Sinta o peso do amor que te sustenta. Sinta o toque da promessa que está voltando a pulsar dentro de você. O mundo pode não entender, as pessoas podem não enxergar, mas o céu está movendo algo que vai virar a tua vida de dentro para fora. Jesus está aqui, e Ele está dizendo: Filho, o céu preparou o dia da tua alegria. Abre com fé e recebe agora. E este é apenas o começo. Há um momento nas Escrituras em que Jesus caminha entre um povo cansado, abatido, cheio de perguntas que pareciam não ter resposta, e esse momento se conecta diretamente com a mensagem deste título. Era como se cada passo que ele dava carregasse não só poder, mas um anúncio silencioso de que algo novo estava prestes a nascer para aqueles que buscassem com sinceridade. O céu observava, os anjos se inclinavam, e cada coração que tocava a orla do seu olhar recebia a promessa de um recomeço. Assim como hoje, Jesus libertava pessoas diariamente do peso de viver acreditando que nada mais poderia mudar. Imagine aquela terra seca, poeirenta, cheia de histórias interrompidas, de sonhos abandonados, de famílias que não acreditavam mais em alegria. Era um povo que conhecia o peso da espera, porque esperavam por respostas havia anos, décadas, gerações. E então, no meio desse cansaço coletivo, surge o Cristo, trazendo não apenas palavras bonitas, mas vida, presença, restauração. Cada vez que ele abria os lábios, algo dentro das pessoas era reacendido, como se uma chama antiga voltasse a arder com força. Entre esses cenários, há uma história que se levanta como um espelho para muitos de nós. A história da mulher encurvada, aquela que vivia presa há 18 anos, incapaz de olhar para cima. Essa mulher carregava na própria postura o peso de uma vida que parecia não ter esperança, uma vida dobrada sobre si mesma, sem conseguir enxergar o céu. E, no entanto, foi exatamente nesse estado que Jesus a encontrou. Ele não esperou que ela se ajeitasse, se tornasse forte, se endireitasse por esforço próprio. Ele a viu como ela estava, e isso foi suficiente. Quando Jesus a viu, a multidão não enxergou nada de extraordinário, porque estavam acostumados com aquele tipo de sofrimento silencioso. Eles a conheciam como parte do cenário, como alguém que simplesmente existia sem causar impacto. Mas Jesus não a enxergou como um detalhe. Ele a enxergou como uma filha, como alguém cujo dia de alegria já estava preparado nos bastidores celestiais. E naquele instante, o que parecia impossível começou a se mover. A aproximação de Jesus nunca é acidental. Ele caminha até aqueles que não conseguem mais caminhar em direção à esperança. Chega perto dos que estão presos há anos em dores que ninguém vê. Quando ele chegou diante daquela mulher, ele não disse: "Você deveria ter mais fé", nem perguntou por que ela estava daquele jeito. Ele simplesmente declarou aquilo que o céu já havia decidido: "Mulher, você está livre da sua enfermidade." Essa frase, por si só, já carregava o tom do título que estamos explorando, um anúncio divino que não depende das circunstâncias, mas da autoridade de Deus. A mulher não sabia que aquele seria o dia da sua alegria. Ela não tinha recebido um aviso prévio. Não havia sinais claros, não havia sonhos revelando a aproximação de um milagre. Ela só estava vivendo mais um dia comum de dor. Mesmo assim, o céu decidiu que aquele seria o dia da virada. A presença de Jesus transformou o ordinário em extraordinário. O chão onde ela estava se tornou o palco de uma libertação que mudaria sua história para sempre.
É assim que Deus age. Enquanto você repete uma rotina que parece estéril, Ele prepara algo que não se encaixa na lógica humana. Enquanto você se sente incapaz de olhar para cima, Ele se aproxima para levantar seu rosto com as próprias mãos. Enquanto você pensa que está apenas sobrevivendo, Ele está organizando a chegada de um milagre que vai redefinir quem você é. Assim como aquela mulher encurvada, muitos hoje caminham sem perceber que a presença de Jesus já está se aproximando. Imagine o coração daquela mulher quando ouviu a voz de Jesus chamando-a de filha. Ela devia ter esquecido como era se sentir vista, lembrada, amada. O mundo a tratava como alguém irrelevante, mas Jesus a tratou como alguém central na história daquele momento. E essa é uma verdade que ecoa profundamente no título. Quando o céu prepara o dia da sua alegria, não importa quanto tempo você está sofrendo, porque Jesus não mede sua vida pelo tempo da dor, mas pela eternidade da promessa. A cena continua se desenrolando e podemos quase sentir a respiração presa da multidão, observando o que aconteceria. Jesus estende a mão, toca aquela mulher e algo invisível acontece antes mesmo de algo visível se manifestar. A libertação começa por dentro antes de se revelar por fora. É o toque que rearruma o mundo interior da alma, que quebra cadeias emocionais, que dissolve aquilo que não deveria mais morar no coração. Então, ela se endireita. Pela primeira vez em 18 anos, ela vê o céu. Pela primeira vez em quase 2 décadas, ela respira sem peso. Pela primeira vez desde que a dor a dominou, ela se sente viva de verdade. E esse momento não é apenas físico, ele é espiritual, emocional, profético. Ele é um exemplo puro daquilo que Deus faz quando decide entregar um dia preparado de alegria a um filho. Aquele milagre não estava apenas libertando uma mulher, estava ensinando ao mundo que Jesus sempre chega no tempo certo, mesmo quando o tempo parece tarde demais. Estava mostrando que aquilo que você considera perdido, Ele considera recuperável. Estava provando que nenhum sofrimento prolongado é maior que a autoridade do Cristo. Estava declarando que quando Ele decide que chegou a hora, nada nem ninguém pode impedir. E é exatamente nessa história que encontramos o coração do título que estamos explorando. Porque Jesus não apenas cura, Ele restaura dias que foram destruídos. Ele devolve aquilo que o tempo tomou. Ele transforma o hoje que você vive em ponte para o dia que Ele preparou. Ele abre diante de você uma realidade que você achava que nunca mais viveria. Assim como aquela mulher, talvez você se sinta dobrado por dentro, carregando pesos que ninguém vê, tentando sobreviver a dores que escondem seu olhar do céu. Talvez você ache que já passou tempo demais, que a ferida ficou velha, que a promessa expirou. Mas Jesus não consulta seu calendário de dores para decidir o que vai fazer. Ele consulta o plano eterno que escreveu sobre você antes do mundo existir. E nesse plano, há um dia preparado, um dia da tua alegria. Aquela mulher não precisou implorar, não precisou convencer Jesus, não precisou provar que merecia. O milagre veio porque ela era filha. O milagre veio porque a misericórdia fala mais alto que o passado. O milagre veio porque Jesus viu, Jesus sentiu, Jesus decidiu. E esse padrão se repete na vida de cada pessoa que abre o coração com fé para receber aquilo que o céu preparou. A história bíblica continua e o ambiente ao redor se transforma. As pessoas começam a murmurar, algumas criticam, outras não entendem, e algumas celebram sem conseguir conter as lágrimas. Porque onde Jesus se move, sempre há quem resista, sempre há quem observe com ceticismo, sempre há quem se escandalize. Mas nada disso impede o que Deus determina. A alegria preparada para um filho jamais será roubada pela opinião de quem olha de longe. Assim também é com você. A quem não entenda seu processo, a quem veja apenas o exterior, a quem critique seu ritmo, mas nada disso anula o movimento de Deus sobre sua vida. A preparação do céu não depende da aprovação dos homens. A promessa não está nas mãos do mundo, ela está guardada nas mãos daquele que te ama com amor eterno. Quando Jesus escreve um dia de alegria para um filho, ninguém tem autoridade para apagar. E, nesse ponto da história, percebemos algo ainda mais profundo. A presença de Jesus muda não só a condição da pessoa, mas o ambiente ao redor dela. A libertação de um filho ecoa na vida de muitos. A alegria de um transforma a esperança de todos. O milagre não é apenas individual. Ele se torna um testemunho vivo da bondade de Deus.
Quando você abrir com fé e receber aquilo que Deus está trazendo, isso não será apenas sobre você. Será sobre todas as pessoas que verão em sua vida a prova de que Jesus ainda age, ainda cura, ainda transforma, ainda cumpre promessas. Sua história deixará de ser apenas sua. Se tornará um convite para outros acreditarem. E assim se inicia a linha espiritual desta mensagem. Assim começa a jornada bíblica que ecoa no título. Assim nasce o entendimento de que quando Deus escolhe um dia para alegrar um filho, nem mesmo anos de sofrimento consegue impedir. Você está caminhando nessa mesma narrativa, nesse mesmo fluxo celestial, nesse mesmo propósito divino. E isto é apenas o início do que Jesus quer te revelar. A história daquela mulher encurvada não termina quando ela se endireita. Na verdade, é ali que algo ainda mais profundo começa. Porque o milagre não é apenas o levantar do corpo, mas a restauração do olhar, a devolução da dignidade, o renascimento de uma alma que acreditava estar condenada a permanecer no chão. Quando ela se ergue, não é só uma pessoa que se levanta, é uma profecia, é um anúncio, é um sinal de que o céu havia preparado aquele dia para ela muito antes que seus olhos pudessem imaginar. E essa continuidade revela uma mensagem poderosa para nós. Quando Deus inicia algo, Ele não faz pela metade. Podemos imaginar aquela mulher olhando ao redor, talvez pela primeira vez percebendo a paisagem inteira, vendo pessoas que antes só enxergava pelos pés, encarando o céu que antes parecia distante demais. Ela deve ter sentido o coração pulsar como quem ressurge de um túmulo emocional. Sua alma, há 18 anos aprisionada, agora corria livre dentro dela. A libertação física foi apenas o primeiro toque. Jesus estava iniciando uma reconstrução completa. A multidão observava, dividida entre espanto e incredulidade. Alguns choravam ao ver o impossível acontecer diante de seus olhos. Outros tentavam entender como algo tão extraordinário podia ter acontecido com alguém tão comum. E, no meio dessas reações, Jesus permanecia sereno, como alguém que não acabará de realizar um prodígio, mas apenas de cumprir um decreto do céu. Cada milagre que ele fazia carregava essa naturalidade divina, como se dissesse: Filho, isto sempre foi teu, só precisava chegar o momento. É exatamente essa naturalidade que temos dificuldade de enxergar quando se trata da nossa própria vida. Olhamos para nossas dores como prisões definitivas e para nossas esperanças como sonhos distantes. Mas Jesus não o vê assim. Quando ele vê um coração quebrado, ele vê a ocasião de cura. Quando ele vê uma alma exausta, ele vê a oportunidade de restauração. Quando ele vê alguém que pensa estar no fim, ele vê o início perfeito para um milagre. A história prossegue enquanto aquela mulher vive a experiência de alguém que recebeu o dia da sua alegria de maneira repentina. Ela não acordou diferente naquela manhã, não teve um pressentimento especial, não recebeu aviso dos céus durante a noite. Ela apenas foi, apenas existiu. E, enquanto isso, o céu preparava o que ela jamais poderia prever. Essa é a grande beleza da ação divina. Deus trabalha no invisível, no silêncio, no oculto. E, quando decide revelar, tudo parece acontecer de uma só vez. Mas nem todos ficaram felizes com o milagre. A narrativa bíblica nos mostra líderes religiosos incomodados, irritados, confusos, porque Jesus havia realizado aquela cura em um dia que eles julgavam inadequado. Eles não viam a mulher, viam só a regra. Não enxergavam a dor de 18 anos. Enxergavam apenas a tradição que haviam transformado em prisão. E é aqui que entra um ponto crucial sobre o dia da alegria preparado pelo céu. Ele não pode ser impedido por religiosidade, crítica, inveja ou incredulidade humana. Jesus, então, responde com autoridade, não para ferir, mas para ensinar. Ele afirma que aquela mulher era uma filha de Abraão, alguém que o diabo havia mantido presa por longos anos e que libertá-la não era só possível, mas necessário. Ele revela que a libertação não era um capricho, mas um direito. E esse direito não vinha de sua força, mas do amor de um pai que nunca esquece seus filhos. Essa declaração é como um eco direto do título. Há dias em que Deus diz basta, e nesses dias nada pode impedir o que ele decidiu entregar. Enquanto continuamos acompanhando essa história, percebemos que ela é muito mais que um relato antigo. Ela é um espelho espiritual. Cada pessoa que carrega dores prolongadas, expectativas frustradas, anos de espera, encontra nessa mulher um reflexo de si mesma. E,
Assim como ela, muitos não percebem que o céu está preparando algo, costurando promessas, alinhando circunstâncias. Às vezes, Deus está escrevendo um dia de alegria mesmo quando tudo ao redor parece indicar o contrário. A mulher encurvada não precisou entender cada movimento divino para ser alcançada por ele. Ela só precisou estar no caminho, só precisou estar onde Jesus estava. Isso revela algo essencial. A fé não é sempre um grito forte, às vezes é apenas um suspiro, um passo fraco, uma presença silenciosa que ainda acredita que pode haver mais. A fé dessa mulher não estava em uma declaração ousada, mas em simplesmente não desistir de existir. E Jesus transformou essa permanência em milagre. Assim, a história continua pulsando e se expandindo espiritualmente. Depois de ser curada, aquela mulher glorifica a Deus de imediato, como alguém que não consegue guardar tamanha alegria dentro de si. Sua voz rompe anos de silêncio interior. Ela se torna uma testemunha viva diante de todos, uma prova de que o céu pode reescrever uma vida inteira em um único momento. E esse testemunho não é apenas para os que estavam ali, é para nós também. O movimento de alegria que Deus preparou para ela se tornou um rio de esperança para muitos. Cada pessoa que ouviu essa história nos séculos seguintes encontrou nela um lembrete de que Deus não ignora dores antigas. Ele não vira o rosto para sofrimentos prolongados. Ele não esquece promessas feitas antes mesmo de nascermos. O tempo pode cansar você, mas não cansa Deus. O que parece atrasado para você ainda está totalmente no cronograma dele. A continuidade da narrativa bíblica mostra que Jesus segue caminhando, como alguém que tem pressa não de resolver tudo, mas de alcançar todos. Ele sabia que cada passo poderia mudar uma vida. Mesmo assim, nunca havia pressa humana em sua maneira de agir. Ele parava quando precisava parar, estendia a mão quando alguém clamava e caminhava quando era hora de prosseguir. Ele sabia que, em cada encontro, um dia de alegria estava sendo liberado sobre alguém. E aqui encontramos outro ponto profundo da história. Não foi a força da mulher que a levou até Jesus, foi a presença de Jesus que a encontrou no caminho. Isso nos revela que, embora a fé seja essencial, o amor dele é ainda maior. A fé abre portas, mas é a misericórdia que constrói os milagres. A fé posiciona o coração, mas é a graça que realiza o impossível. Jesus não procura pessoas perfeitas, ele procura pessoas quebradas o suficiente para serem restauradas. Imagine, agora, a atmosfera espiritual ao redor daquele cenário depois da cura. Os anjos celebrando, as trevas recuando, as correntes invisíveis se desfazendo. Imagine o impacto do sorriso daquela mulher depois de quase 2 décadas sem sentir a liberdade de levantar o rosto. Imagine o céu registrando aquele dia como o dia da alegria dela, um dia preparado muito antes que seus olhos pudessem vê-lo. E é essa mesma atmosfera que Deus quer liberar sobre você. A linha do tempo continua e percebemos que o milagre daquela mulher não foi isolado. Ele fez parte de uma série de manifestações que apontavam para um padrão divino. Jesus sempre revelava o caráter do Pai através de cada cura, cada toque, cada palavra. Ele estava dizendo ao mundo, repetidas vezes, que Deus não é distante, frio ou indiferente. Ele é presente, próximo, atento e apaixonado pelos seus filhos. Ele é o Deus que prepara dias específicos para restaurar o que parece perdido. Ao conectar essa história ao título deste vídeo, percebemos que o milagre daquela mulher é uma fotografia espiritual daquilo que Deus quer revelar hoje. Assim como ela, muitos de nós caminhamos há anos dobrados por dentro, carregando dores que parecem intermináveis. Mas Jesus chega, olha, chama, toca, cura. Ele faz isso não porque somos fortes, mas porque somos amados. Não porque merecemos, mas porque pertencemos. E quando ele decide que chegou o dia da alegria, nada consegue manter o cativeiro em pé. A narrativa bíblica continua nos mostrando que a libertação não é apenas um ato, mas um processo. A mulher se levanta num instante, mas a construção do que ela viveria depois levaria tempo. Isso também é parte do plano de Deus. Ele não apenas nos levanta, ele nos sustenta. Ele não apenas nos cura, ele nos ensina a caminhar de cabeça erguida. Ele não apenas nos liberta, ele nos conduz para o propósito que sempre esteve reservado. A continuação dessa história nos mostra que Jesus segue adiante, mas o impacto do que ele fez permanece para sempre. É assim que Deus age. Ele se move por um instante, mas transforma gerações.
Ele toca uma vida, mas muda incontáveis outras ao redor. Ele escreve um dia de alegria para um filho, mas usa esse filho como farol para iluminar muitos outros. O milagre que ele planeja para você não é apenas sobre você, é sobre tudo que ele fará através de você. Assim, à medida que a história avança, entendemos que Jesus estava construindo muito mais do que uma narrativa de milagres. Ele estava revelando um estilo de amor. Um amor que vê, que toca, que transforma. Um amor que se recusa a deixar alguém preso à dor quando tem o poder de libertar. Um amor que prepara dias de alegria com antecedência, mesmo quando os olhos humanos não percebem. Um amor que continua vivo hoje, pulsando, respirando, chamando. E esse amor é o mesmo que te alcança enquanto esta história se desenrola dentro de você. É o mesmo amor que olha para seus anos de luta e declara: eu sei, eu vi, eu estava lá, e agora eu preparo o dia da tua alegria. É o mesmo amor que, como fez com aquela mulher, se aproxima sem você perceber e toca sua alma no momento exato. Jesus não mudou, o céu não mudou, a promessa não mudou, e o dia da sua alegria continua marcado no calendário divino. Quando falamos que o céu preparou o dia da tua alegria, não estamos construindo uma ideia emocional. Não estamos inventando uma frase bonita para confortar corações cansados. Estamos falando de uma realidade espiritual que atravessa toda a Escritura, de um padrão divino que se repete geração após geração. Deus sempre reservou momentos específicos para libertar seus filhos, momentos marcados pela graça, pela misericórdia e pela autoridade de Cristo. E quando olhamos para a palavra, encontramos inúmeros testemunhos dessa verdade que ecoam profundamente com o que Jesus está dizendo hoje. Filho, abre com fé e recebe agora. A Bíblia é um anúncio constante da intenção de Deus de devolver alegria aos seus filhos. Em Salmos 30, 5, está escrito: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse versículo não fala apenas de emoção. Fala de tempo profético, fala de um ciclo quebrado por intervenção divina, fala de um dia preparado. Ele revela que existe um limite estabelecido por Deus para o sofrimento e que a alegria não apenas chega, ela é enviada, como um decreto que o céu cumpre no momento certo. Quando Jesus caminha pelas páginas dos evangelhos, ele encarna essa promessa. Em João 10:10, ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A alegria não é um detalhe na missão de Cristo, é parte do coração da sua obra. Ele veio para restaurar aquilo que o pecado destruiu, para levantar aquilo que caiu, para curar aquilo que se rompeu. E essa abundância anunciada não é apenas material ou emocional, é espiritual, profunda, eterna. A história da mulher encurvada, que refletimos nas partes anteriores, se conecta diretamente com essa verdade. Em Lucas 13:13, o texto diz: vendo-a, Jesus chamou-a para perto e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Não há hesitação, não há processo complexo, não há condicionamento humano. Há apenas a manifestação de um dia preparado, um dia que vinha sendo aguardado pelos céus há anos, enquanto ela carregava um fardo que ninguém mais entendia. A firmeza com que Jesus declara "estás livre" revela muito sobre sua autoridade. Ele não diz talvez você melhore, nem vamos tentar algo. Ele declara aquilo que o céu já havia decidido. Isso ecoa Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando o pai decide preparar alegria para um filho, quando ele se inclina para transformar a dor em vitória, não existe oposição capaz de impedir. A palavra não falha, a promessa não morre, o dia preparado chega. Outro fundamento bíblico poderoso está em Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Muitas pessoas conhecem esse versículo, mas poucas entendem sua profundidade. Ele foi escrito para um povo em cativeiro, um povo que achava que Deus os havia abandonado, um povo que acreditava que a dor venceria. E, mesmo assim, Deus declara planos já formados, já escritos, já preparados. É exatamente essa essência que habita o título deste vídeo. Deus prepara dias antes mesmo que você perceba a necessidade deles. A Bíblia não oculta o sofrimento, mas sempre aponta para o propósito. Em Salmos 1, 2, 6, 5, 6,
está escrito: os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Isso não é uma metáfora poética, é um padrão espiritual. O choro, quando entregue nas mãos de Deus, se transforma em colheita. O sofrimento, quando atravessado com fé, se torna lugar de encontro com Jesus. Aquilo que parecia perda se transforma em portal para o dia da alegria. Outro texto que revela esse movimento divino é Isaías 61:1-3, onde a profecia messiânica anuncia que o ungido viria para consolar todos os que choram, para dar-lhes coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Essa passagem é a assinatura de Deus declarando que Ele troca dor por alegria, ruínas por reconstrução, desespero por esperança. Jesus viveu exatamente essa profecia e continua vivendo através de cada vida que Ele toca. A conexão entre o texto bíblico e o título se torna ainda mais evidente em João 16:22, quando Jesus promete aos discípulos: assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e ninguém tirará a vossa alegria. Essa frase contém uma chave preciosa. Existe um tipo de alegria que não pode ser roubada por ninguém. Uma alegria que não depende das circunstâncias, não depende de aprovação humana, não depende da lógica. Essa é a alegria preparada pelo céu. A alegria que Jesus entrega quando chega o momento. Em diversos momentos, a palavra mostra que Deus move tempos e estações. Em Eclesiastes 3:1, lemos: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso significa que há um tempo específico para a virada, para a cura, para a libertação. Nada no céu é aleatório. Cada ciclo de sofrimento tem um ponto final estabelecido pela mão do Criador. E quando esse tempo chega, Ele diz: recebe agora. Outro texto essencial é Salmos 84:11. O Senhor concede graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Esse versículo revela a generosidade divina, mas revela também que Jesus é o próprio favor que nos acompanha. A alegria que Ele entrega não é eventual, é promessa. Não é sorte, é legado. Não é acaso, é preparação. Em Marcos 5, temos outra história que revela o mesmo princípio: a mulher do fluxo de sangue. 12 anos de sofrimento, 12 anos de vergonha, 12 anos de isolamento. Mas quando ela toca Jesus, tudo muda em um instante. Seu toque não cria um milagre, ativa um milagre que já estava preparado para aquele dia. Jesus vira e diz: filha, a tua fé te salvou. É a mesma assinatura espiritual da mensagem central deste vídeo. Quando o céu prepara, basta um toque, um encontro, uma palavra. Em Lucas 7, encontramos outra evidência: a ressurreição do filho da viúva de Naim. Não houve pedido, não houve oração, não houve clamor, apenas dor. E Jesus, movido de compaixão, toca o esquife e declara vida. Aquele dia, que seria marcado pelo luto, foi transformado em dia de alegria. E isso revela mais uma vez que Deus não espera que você esteja forte. Ele age porque te ama. Ele troca o dia da lágrima pelo dia da promessa. Em Romanos 5:5, Paulo afirma: a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Esse derramar é preparo. Esse derramar é anúncio. Esse derramar é garantia de que a alegria que Deus promete não é humana, é celestial. Não depende de clima, de fase, de circunstâncias. Depende apenas da fidelidade de Deus, que nunca falha. O próprio Jesus confirma essa dinâmica em Mateus 7:11. Se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará coisas boas aos que pedirem. Aqui, Ele está revelando que o Pai não apenas responde orações, Ele prepara respostas. Ele prepara caminhos, prepara encontros, prepara libertações. Ele antecipa o milagre antes mesmo que você formule a oração correta. Em Salmos 34:19, encontramos mais uma promessa firme. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Não de algumas, não de quase todas, de todas. Isso significa que não existe aflição que tenha autoridade eterna sobre um filho de Deus. Não existe dor que seja definitiva. Não existe história que termine quebrada quando Jesus está nela. Cada aflição tem um fim. Cada capítulo de dor é encerrado pela mão misericordiosa do Pai.
Outro fundamento indispensável está em Sofonias 3:17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar. Ele se alegrará em ti com júbilo, renovar-te-á no seu amor e exultará por te comprados de alegria. Aqui vemos não apenas Deus entregando alegria, mas Ele mesmo se alegrando por seus filhos. É a imagem de um pai que não apenas restaura, mas celebra a restauração. O dia da tua alegria não é só seu, é do céu também. Em Hebreus 10:23 está escrito: guardemos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Isso significa que se Deus prometeu alegria, a alegria virá. Se Ele prometeu cura, a cura virá. Se Ele prometeu restauração, a restauração virá. A fidelidade dele não depende das estações da sua vida, mas do caráter imutável do seu amor. E talvez uma das passagens mais fortes sobre dias preparados seja Efésios 2:10, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Deus não improvisa, Ele prepara. Ele não reage, Ele planeja. Ele não tenta ajustar o que acontece, Ele escreve com antecedência o que vai acontecer. E nesse pacote de boas obras está também o dia da sua alegria, o dia que Ele preparou para que você caminhe nele, viva nele, transborde nele. A Bíblia inteira é um coro dizendo: Jesus prepara, Jesus liberta, Jesus devolve, Jesus transforma. E o título deste vídeo é, na verdade, o resumo vivo dessa realidade eterna. Quando Deus diz abre com fé e recebe agora, Ele está chamando você para o cumprimento de uma promessa que já está pronta no mundo espiritual. O céu não está começando a preparar, já preparou, e agora está entregando. Todas essas passagens, histórias, declarações bíblicas apontam para o mesmo coração, o de um Deus que marca dias de virada, dias de cura, dias de livramento, dias de alegria. E, se Ele fez isso com geração após geração, Ele continua fazendo hoje, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Há momentos em que a alma humana parece caminhar por vales tão escuros que até o silêncio dói, e nessas horas a voz do céu se torna não apenas um consolo, mas um grito sagrado chamando de volta aquele que quase se perdeu dentro de si mesmo. Jesus olha para cada ferida e não se espanta com nenhuma delas, porque Ele conhece a profundidade do coração humano e sabe que, por trás de todas as lágrimas, existe um filho aguardando o dia da sua alegria. E quando o céu prepara esse dia, não importa quão longo tenha sido o inverno, porque a promessa do Senhor atravessa o tempo e restaura tudo aquilo que foi quebrado. Assim, cada palavra do título é como um eco de esperança que Jesus deixa escapar para dentro da realidade ferida dos seus filhos. Muitos vivem como se a tristeza fosse uma sentença permanente, como se a dor tivesse se tornado identidade, como se a vida tivesse perdido cor. E é nesse cenário que a mensagem do céu chega como uma mudança de atmosfera, uma invasão divina que não pede permissão, mas ocupa de novo o espaço que o medo tomou. Quando Jesus declara que o dia da alegria foi preparado, Ele está afirmando que existe um mover espiritual alinhado para transformar o coração cansado em casa de descanso. É como se Deus dissesse: filho, eu vi tudo, eu senti tudo, e agora decidi mudar tudo. Essa decisão celestial muda histórias, quebra cadeias e devolve ao ser humano que o inimigo tentou roubar. Ao longo dos séculos, milhões de vidas foram transformadas por uma única experiência com a presença de Jesus, porque Ele não trabalha apenas com circunstâncias, mas com o interior. Ele não apenas abre portas, Ele abre olhos. Ele não apenas entrega milagres, Ele restaura propósitos. A tristeza que sufoca, o medo que paralisa e o desânimo que enfraquece são confrontados com a presença daquele que é a própria alegria encarnada. Quando Ele entra, o que parecia definitivo se torna apenas um capítulo, e aquilo que parecia quebrado demais para ser reconstruído se torna testemunho da graça. É impressionante observar como o toque de Jesus opera tanto no invisível quanto no visível, reorganizando a alma e preparando o terreno para o milagre que antes parecia distante. Pessoas que andaram anos acreditando que nunca mais sorririam voltam a sonhar quando escutam a voz do céu dizendo: abre com fé e recebe agora. Essa frase não é motivacional, não é superficial. Ela é uma convocação espiritual, uma ordem amorosa que libera o impossível. Quando Deus fala, não é para emocionar, é para transformar. E a transformação que Ele traz sempre carrega uma marca, a paz que excede todo o entendimento. A história de pessoas que estavam à beira de desistir, segurando a vida por um fio.
até que ouviram uma palavra semelhante à desta mensagem. Elas contam que algo mexeu por dentro, algo reacendeu, algo acendeu a esperança como quem reacende uma brasa quase apagada. Isso acontece porque a fé não nasce do conforto, mas do encontro. E quando o encontro é com Jesus, a alma finalmente encontra descanso. A alegria que ele promete não é frágil, não é instável, não depende de circunstâncias, porque ela nasce diretamente do coração daquele que é a fonte inesgotável de vida. O impacto humano dessa realidade se torna evidente quando percebemos que a alegria prometida por Deus não é uma emoção momentânea, mas uma marca espiritual. É como se Jesus colocasse novamente a armadura da esperança sobre o filho cansado, permitindo que ele caminhe por terrenos difíceis sem perder o brilho no olhar. Milhares testemunham que, no momento em que decidiram abrir com fé, algo começou a mudar. A mente se clareou, o coração se aquietou e a alma se ergueu como quem se lembra repentinamente de quem Deus disse que ela era. A alegria não veio porque o problema acabou, ela veio porque Jesus chegou. A ciência emocional fala sobre resiliência, sobre força interior, sobre capacidade de superação, mas aquilo que Jesus faz vai além de qualquer termo humano. Ele não apenas fortalece a estrutura emocional do indivíduo, ele reconstrói o coração com o próprio amor. Muitos terapeutas, psicólogos e especialistas em comportamento afirmam que a esperança é uma das forças mais poderosas para restaurar alguém, e não há esperança maior do que saber que o céu tem um dia reservado apenas para levantar você. Quando essa verdade invade a consciência, o ser humano passa a respirar diferente, a andar diferente, a acreditar no que antes parecia impossível. E quando o céu intervém, até o passado muda de cor. A dor não é apagada, mas é ressignificada. O trauma não desaparece, mas perde o domínio. A culpa não dita mais o rumo, porque o perdão entra como uma avalanche. A alegria prometida por Deus não é frágil porque não é construída em cima de emoções humanas, mas sobre a rocha eterna que é Cristo. Ele pega o que sobrou, pega o que restou, pega o que ninguém mais valorizaria e transforma em algo novo. Esse é o impacto que só Jesus pode causar. Ele tira o peso, devolve o brilho, revela que parecia fim era, na verdade, o início de um novo capítulo escrito pelas mãos do Pai. Somente Jesus consegue falar de alegria para um coração quebrado e ser levado a sério, porque ele não fala como alguém distante, mas como alguém que carregou a cruz, chorou lágrimas de sangue e enfrentou toda a dor para que hoje você pudesse viver novamente. A alegria que ele promete foi conquistada no Calvário, selada na ressurreição e entregue como herança aos filhos que confiam. O céu não prepara dias vazios, prepara encontros, renovações e milagres. E quando ele disse preparou o seu dia, é porque ele já enxergou o que vai florescer na sua vida. Existem testemunhos de pessoas que experimentaram esse mover e afirmam que o primeiro sinal do dia da alegria foi uma paz inexplicável que começou a crescer silenciosamente dentro delas. Depois, vieram portas, caminhos, oportunidades e curas que pareciam improváveis. O céu não trabalha em aleatoriedade, trabalha em exatidão. Deus escolhe momentos perfeitos, momentos que talvez para nós pareçam tardios, mas que para ele são parte de um plano maior. E quando esse plano se revela, até o sofrimento ganha sentido. Você começa a enxergar que não caminhou sozinho, que Jesus esteve em cada passo, preparando tudo para que hoje você pudesse receber aquilo que ele sonhou para você. E a transformação não acontece apenas no íntimo, ela se manifesta na forma como o ser humano passa a existir. Pessoas relatam que voltaram a sorrir com sinceridade, a se relacionar com mais esperança, a se levantar com mais força e a olhar o futuro com mais fé. Isso não acontece porque elas ignoram as dificuldades, mas porque elas entenderam que o céu está trabalhando a favor delas. Jesus entra na história não para apagar o que aconteceu, mas para provar que ele é maior do que tudo o que feriu. Assim, a alegria deixa de ser uma promessa distante e se torna um acontecimento presente. É por isso que o impacto humano dessa mensagem é tão profundo. Ela não fala apenas de um evento espiritual, mas de uma reconstrução completa da vida. Quando Deus declara que preparou o seu dia, ele está garantindo que o tempo de desespero não é o final, que o caos não é sua identidade, que a tristeza não é seu destino. Ele está te chamando para acreditar de novo, confiar de novo, abrir de novo, porque existe algo no invisível se movendo em sua direção. A fé é o gesto que abre a porta, a alegria é o presente que entra depois. E quando esse presente chega, tudo muda. Jesus devolve a cor, devolve o vigor, devolve o fôlego que a alma perdeu.
Ele te chama pelo nome com ternura, dizendo que os céus não esqueceram de você, jamais ignoraram seu clamor, jamais ignoraram suas noites difíceis. A alegria que ele prepara não é apenas uma mudança de humor, é uma mudança de destino. É o céu restaurando aquilo que o mundo tentou destruir. E assim, aqueles que abrem com fé experimentam algo tão profundo que suas vidas se tornam testemunhos vivos da graça. Eles passam a caminhar mais leves, falar com mais amor, olhar com mais propósito, porque sabem que Jesus não falha com quem confia. A alegria não é apenas sentida, é vivida. E cada pessoa alcançada se torna um eco dessa verdade, lembrando ao mundo que quando Deus agenda o dia da alegria de um filho, nada nem ninguém pode impedir. Essa é a lente do Espírito, ver o invisível, crer no improvável, acolher o impossível. E quando o céu decide se mover, até o coração mais endurecido é quebrantado. O dia da alegria não é fantasia, é promessa. E a promessa já está batendo na porta da sua alma, pronta para entrar se você simplesmente abrir com fé e receber agora. Ao longo dessa jornada, testemunhamos o mover profundo do céu, uma convocação divina que ecoa diretamente no coração de cada filho que, por alguma razão, deixou a alegria escorregar pelos dedos. Falamos sobre o amor de Jesus que observa cada lágrima, cada silêncio, cada batalha escondida e transforma tudo isso em matéria-prima para um novo começo. Relembramos que o céu não improvisa milagres, ele organiza, prepara, alinha e libera no tempo perfeito, como quem escreve um capítulo da história humana com a delicadeza de um pai que conhece intimamente a dor e o brilho dos seus filhos. Assim, chegamos até aqui sabendo que o título não é apenas uma frase bonita, mas uma declaração espiritual que pulsa com a verdade do próprio coração de Deus. Desde o início, vimos que o clamor do céu é urgente. Filho, o céu preparou o dia da tua alegria. Abre com fé e recebe agora. Essa frase foi se tornando mais do que palavras. Ela se tornou uma chave, uma senha espiritual capaz de destravar portas que pareciam trancadas por dentro. Ela se mostrou como um convite divino para sair de dentro da dor e caminhar de volta para a promessa. Percebemos que Jesus não apenas anuncia esperança, ele a entrega. Não apenas fala de restauração, ele a constrói. Não apenas chama para a fé, ele sustenta essa fé com sua própria presença. Revisitamos uma história bíblica que mostrou, com clareza, como Deus vê o ser humano além daquilo que ele vive externamente. Vimos personagens que enfrentaram impossibilidades, que choraram, que esperaram, que duvidaram, mesmo assim, foram surpreendidos pelo toque de Jesus quando tudo parecia perdido. Essa história nos lembrou que os dias escuros não são sentenças, mas cenários para que o céu se revele. Cada detalhe bíblico reforçou a verdade de que Deus não abandona aqueles que clamam, mesmo quando o clamor é silencioso, mesmo quando a alma não consegue formar palavras. A base das Escrituras nos trouxe segurança, como se cada versículo fosse um selo divino confirmando que a alegria não é apenas um sentimento, mas uma promessa eterna. Vimos Jesus restaurar vidas, transformar destinos e devolver esperança a quem já tinha desistido de acreditar. As palavras bíblicas iluminaram a realidade espiritual que às vezes esquecemos. Deus celebra quando um filho se ergue, Deus se alegra quando a esperança renasce, Deus prepara dias de alegria como quem prepara uma mesa para um reencontro. E nessa mesa, ninguém é esquecido, ninguém é ignorado, ninguém fica de fora. Depois disso, mergulhamos em reflexões profundas sobre como essa promessa se manifesta no coração humano. Falamos sobre a sutileza com que Jesus toca feridas antigas, sobre a doçura com que ele ressignifica traumas, sobre a firmeza com que ele pega a mão do filho cansado e diz: levanta, porque ainda há mais. As interpretações espirituais revelaram que a alegria prometida por Deus não depende de mudança externa, mas de uma transformação interior que nasce no exato momento em que a fé se abre para receber o que o céu está liberando. Essa fé não é esforço, é rendição. Não é força, é entrega. Não é controle, é confiança. Quando observamos o impacto humano, percebemos que a alegria celestial não é sentimentalismo. Ela é cura emocional, renovo mental, reposicionamento espiritual. Testemunhos reais mostraram que pessoas que estavam à beira de desistir foram completamente restauradas por uma simples decisão: abrir com fé. E quando abriram, o céu entrou. Quando confiaram, a luz voltou. Quando receberam, a vida mudou. Tudo isso confirma que aquilo que Deus promete não fica suspenso no ar. Ele cumpre, ele faz, ele entrega.
O dia da alegria não é uma hipótese, mas uma certeza para aqueles que escolhem acreditar. E agora, chegamos ao momento de olhar para frente. Até aqui, entendemos o movimento do céu, o propósito da mensagem e a profundidade da promessa. Mas existe algo maior vindo adiante, algo que a fé já enxerga mesmo quando os olhos naturais ainda não conseguem ver. Existe um próximo passo, uma revelação que vai além do entendimento humano. Aquilo que Deus está para fazer na vida de quem abre com fé não cabe em explicações lógicas, não se limita ao visível, não depende das circunstâncias presentes. É algo preparado diretamente pelo coração do Pai, reservado com amor, escrito com propósito e liberado com poder. Nos próximos instantes, o Espírito de Deus deseja conduzir você a uma compreensão ainda mais profunda daquilo que Ele está gerando dentro de você. A fé não apenas olha para trás e agradece, ela olha para frente e se posiciona. Ela entende que o que o céu está preparando não é uma migalha de esperança, mas um banquete de renovo. O dia da alegria não é abstrato, ele está mais próximo do que você imagina. E quando ele chega, chega como luz que rompe madrugada, como brisa que invade deserto, como água viva que toca a sede mais antiga da alma. O que vem agora é o ápice da jornada, o momento em que o coração se abre não apenas para ouvir, mas para possuir. É a hora em que a fé deixa de ser conceito e se torna gesto, em que a esperança deixa de ser sentimento e se torna decisão, em que a presença de Jesus deixa de ser ideia e se torna realidade palpável dentro do Espírito. O que Deus tem para você não será entregue pela metade, será completo, será profundo, será transformador. Cristo não faz obras incompletas. Ele termina tudo que começou, aperfeiçoa tudo que prometeu e sustenta tudo que libera. Se antes você caminhou por vales escuros, se antes passou por noites longas, se antes enfrentou silêncios dolorosos, agora se aproxima a estação em que o céu muda o clima da sua vida. Você não está recebendo apenas consolo, está recebendo destino. Não está recebendo apenas um alívio, está recebendo propósito. Não está recebendo apenas um toque, está recebendo restauração plena. E tudo isso converge para uma só verdade. Jesus preparou o dia da tua alegria. Ele não disse que talvez, ele disse que preparou. E quando ele prepara, nada pode impedir. O passado não pode impedir. O medo não pode impedir. O inimigo não pode impedir. A dúvida não pode impedir. Porque aquilo que Deus agenda, Ele mesmo cumpre. Aquilo que Ele dá, ninguém tira. Aquilo que Ele libera, ninguém bloqueia. O que está vindo não depende de merecimento, mas de graça. Não depende de força humana, mas de presença divina. Não depende do que você sente hoje, mas do que Jesus decidiu fazer por você antes mesmo de você existir. Por isso, este é o momento em que o espírito se ergue e começa a respirar um novo ar. A alma começa a perceber que algo está mudando, algo está se movendo, algo está nascendo. O céu não fala em vão. Se ele disse que preparou o dia da tua alegria, é porque ele está chamando você para viver esse dia, não como um sonho, mas como uma realidade. O que vem agora é convite, é revelação e é destino. E é exatamente essa transição que nos conduz para a parte final da mensagem, onde o coração se encontra com o propósito, onde o espírito se alinha com o céu e onde Jesus estende a mão dizendo: vem, porque é agora. A próxima parte será o fechamento sagrado, o momento em que você será chamado a dar uma resposta espiritual, a se posicionar com fé, a receber o que foi preparado desde o início. A conclusão será mais do que palavras, será um derramamento de graça, será o céu encontrando o seu coração. Prepare-se, o melhor está vindo, o mais profundo está chegando, o dia da sua alegria está prestes a se revelar. E Jesus está pronto para entregar aquilo que Ele mesmo preparou com amor eterno. Agora, filho, chegamos ao ponto mais sagrado dessa jornada, ao instante em que o céu se inclina com ternura para encontrar o teu coração. Tudo que foi dito até aqui foi como uma preparação divina, como o som distante de passos que agora, finalmente, se aproximam. Este é o momento em que o Espírito Santo toca a tua alma com aquela paz que não se explica, mas se invade como luz que entra pela janela depois de uma madrugada inteira. E nesse toque, Deus sussurra com autoridade e amor. O céu preparou o dia da tua alegria. Abre com fé e recebe agora. Essa frase ressoa como um chamado eterno, como uma ordem suave que não oprime, mas liberta, não pesa, mas ergue, não exige, mas transforma. Respira fundo, porque este é um instante que não pertence ao tempo humano, pertence ao tempo de Deus.
Este é o momento em que a tua história se reconcilia com o teu propósito, em que o teu coração encontra aquilo que sempre buscou, mesmo quando não sabia nomear. Jesus caminha em tua direção como aquele que conhece cada detalhe da tua vida, as vitórias discretas, as dores escondidas, as noites de silêncio e as manhãs de tentativa. Ele vem não como juiz, mas como Salvador. Não como alguém distante, mas como um amigo que nunca te abandonou, mesmo quando a tua alma achou que estava sozinha. E é Ele quem te diz: eu preparei o que você pediu em lágrimas. Eu organizei o que parecia impossível. Agora abre com fé, porque chegou a hora. Todas as batalhas que você enfrentou, por mais intensas, por mais confusas, por mais desgastantes, não foram sinais de abandono, mas de preparação. Deus não desperdiça dor. Ele transforma a dor em destino. Ele pega cada fragmento da tua alma, cada pedaço que parecia quebrado demais, e molda novamente com o próprio amor. Por isso, quando ele fala de alegria, não fala de algo superficial, mas de uma reconstrução profunda. Ele fala de um renovo que te devolve a leveza que você achou que nunca mais sentiria. Ele fala de uma paixão real que envolve você por dentro, como se o próprio céu respirasse em seu peito. O dia da tua alegria não é imaginário, ele já existe espiritualmente. Ele foi preparado pelo Senhor antes mesmo de você entrar nas batalhas que quase te destruíram. Ele estava no calendário divino enquanto você ainda tentava sobreviver aos dias difíceis. E agora, esse dia está diante de você, não como uma esperança distante, mas como promessa pronta para ser recebida. O céu não te chama para observar, te chama para tomar posse. Jesus não te chama para sonhar, te chama para viver. Ele não te convida apenas a acreditar, ele te convida a abrir a alma, abrir o espírito, abrir o coração e receber sem medo. E talvez, no íntimo, exista aquela pequena voz que diz: mas se eu não for digno, e se o passado ainda doer, e se eu não tiver força? Jesus responde a tua pergunta com a maior verdade do Evangelho. Não é sobre ser digno, é sobre ser amado. Não é sobre força, é sobre graça. A alegria que Ele preparou para você não depende do que você sente hoje, mas do que Ele decidiu entregar. E Ele decidiu entregar vida, esperança, renovo e paz. Ele decidiu fazer novas todas as coisas. Ele decidiu transformar a tua história em testemunho vivo da graça dele. Não duvide do que Ele já confirmou com a cruz. Agora, filho querido, escute o que o céu está dizendo. É tempo de levantar a cabeça. É tempo de respirar de novo. É tempo de deixar Jesus segurar a tua mão e te conduzir ao lugar de descanso que Ele mesmo preparou. Não esconda mais o teu coração atrás das experiências antigas, porque o que vem agora não se compara ao que passou. O céu não está apenas te observando, está te abençoando. Não está apenas te consolando, está te erguendo. Não está apenas te fortalecendo, está te entregando algo novo. A estação mudou, e o teu espírito sente isso, mesmo que sua mente ainda tente resistir. A alegria que Deus te entrega não é apenas um alívio, mas um recomeço. Não é apenas uma emoção, mas um renovo espiritual. Ela devolve o brilho aos olhos, a calma aos pensamentos, a segurança ao coração. Ela te lembra que você nunca esteve sozinho, que Jesus caminhou contigo em cada passo, mesmo naqueles dias em que você não conseguia sentir nada. E agora Ele te pede apenas uma coisa: abre com fé. Esse abrir não é complexo, é simples, íntimo, profundo. É dizer com o coração: Jesus, eu recebo. É permitir que Ele faça o que você não conseguiu fazer. É soltar o que te pesa. É deixar o céu entrar. E enquanto você faz isso, algo começa a acontecer dentro de você. A paz cresce. A esperança desperta. A dor perde domínio. O coração se aquece. O espírito se ergue. É o céu tocando a tua vida de forma palpável. É o dia da alegria deixando de ser promessa e se tornando realidade. É Jesus colocando o manto da graça sobre você e dizendo: eu estou aqui. Eu te vi. Eu te ouvi. E agora eu te restauro. Nada é mais forte do que essa presença. Nada é mais real do que esse amor. E antes de concluir, ouça esta verdade com toda a força do teu ser. O dia da tua alegria será tão grande que até o passado vai ter que se curvar. As dores antigas perderão o sentido. As lembranças pesadas perderão o peso. Porque Jesus não restaura pela metade. Ele cura completamente.
Ele renova totalmente. Ele transforma profundamente. E aquilo que ele te entrega hoje é apenas o começo de uma nova estação. Um ciclo se encerra agora. Um novo se abre, cheio da presença dele, cheio da glória dele, cheio da graça dele. Filho, segura essa palavra. O céu preparou o dia da tua alegria. Abre com fé e recebe agora. Recebe no teu coração. Recebe na tua mente. Recebe no teu espírito. Recebe na tua história. Recebe na tua alma cansada. Recebe nas áreas que você acreditou que nunca mais seriam restauradas. Recebe porque Jesus está diante de você, estendendo a mão, dizendo: vem, porque eu te faço novo. E quando ele faz, ninguém desfaz. E antes de terminar, aqui vai um convite espiritual. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, com alguém que está carregando um peso que talvez você conheça. Seja instrumento do céu na vida dessa pessoa. Cada compartilhamento é uma semente plantada no espírito de alguém. E se você deseja continuar nessa jornada com Jesus, eu te convido para assistir ao próximo vídeo. Erva, Jesus diz: nada está perdido, o céu inteiro ainda está lutando por você. Essa mensagem será o próximo passo, a próxima respiração do céu sobre sua vida.